De todos os heróis da Marvel, o Homem-Aranha é sem dúvida um dos heróis mais trágicos. Isso porque, claro, não é nada fácil ter tantos vilões atrás dele o tempo todo. E ele ainda tem que arrumar tempo para os problemas da vida pessoal, né? Só que teve alguns momentos nos quadrinhos que as coisas pioraram num nível que se tornou mortal. O Homem-Aranha lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu sair vivo. Então no vídeo de hoje a gente vai descobrir mais 9 mortes mais trágicas e mais brutais do Homem-Aranha. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Desde o início, nas HQs, nada nunca foi fácil pro Homem-Aranha, né? Ele já perdeu muitos entes queridos, importantes ao longo do tempo, seja o tio Ben, a Gwen Stacy e até a tia May, né? Que já morreu ou quase morreu incontáveis vezes, né? Mas teve muitos momentos também que a grande vítima de tudo foi o próprio Peter, principalmente porque ele tem uma das maiores galerias de vilões de todas, né? Então é muito inimigo indo atrás dele até hoje. Então agora a gente vai ver todos que conseguiram realmente vencer e matar o Homem-Aranha. Então já prepara o coração que hoje o vídeo de mortes tá ainda mais sinistro, porque para quem acompanha o canal já deve ter visto que a gente já fez um primeiro vídeo com as 9 mortes mais trágicas do Homem-Aranha. Então você precisa estar inscrito no canal para não perder nada com o sininho ativado e se liga que eu vou deixar então aqui nos cards a primeira parte desse vídeo para você assistir depois desse. E tem mais, porque agora vem o desafio desse vídeo, porque eu duvido você encontrar alguma outra morte mais bizarra que essas que eu mostrei na primeira parte e agora na segunda lista também. Combinado? Então fica até o final e me conta aqui nos comentários. Desintegrado pelo Doutor Destino. Em 1984 a gente teve a primeira grande saga dos quadrinhos que foram as Guerras Secretas, né? E em Marvel Super Hero Secret Wars 11 a gente teve então um trágico momento para os heróis, quando o Doutor Destino ele consegue então roubar o poder divino do Beyonder e usa então para destruir todos os heróis, né? E sério, quando eu falo todos, é todos mesmo. Tipo, ele usou o poder de uma vez só contra os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Hulk e, claro, o Homem-Aranha também. Então essa grande explosão de energia acaba matando todo mundo ali na saga. Bom, pelo menos temporariamente, né? Ainda bem. Morto pela Terráquea. Outra grande saga dos quadrinhos da Marvel é a saga do infinito, né? Que, como a maioria deve saber agora, né, com os filmes, gira em torno, então, do Thanos conquistando as joias do infinito e destruindo tudo pela frente. Em Infinity Gauntlet 4, o Thanos enfrenta todos os principais heróis da Marvel e consegue derrotar todos eles. E cada um de um jeito pior que o outro, né? Por exemplo, ele consegue sufocar o Ciclope, transformar o Thor em vidro e fazer os ossos de adamante do Wolverine virarem em borracha. E como se não bastasse isso, a morte do Homem-Aranha foi sem dúvida a mais brutal de todas, porque ele é simplesmente derrubado pela personagem Terráquea e que joga uma pedra na cabeça dele, esmagando o Aranha e matando ele na mesma hora. Tipo, uma das maneiras mais trágicas de todas, ainda mais para um herói tão grande quanto o Homem-Aranha, né? Ainda bem que o universo foi reiniciado depois disso. Deadpool atira sem piedade. Uma das sagas mais famosas e controversas da Marvel, né, é Deadpool mata o universo Marvel. E o nome já fala por si só nessa história, né? Ele realmente vai matando todos os heróis. E já na segunda edição, a gente tem a luta do Deadpool contra o Homem-Aranha. Na verdade, nenhuma luta né? Porque diferente de outras vezes que eles foram amigos, né, o Deadpool e o Homem-Aranha, dessa vez o Deadpool realmente foi para matar o Peter. O Peter não fazia ideia que isso ia acontecer, né? Então, de uma hora para outra, o Deadpool atira bem na cabeça do Peter, um dos momentos mais brutais do personagem. Explodido pelo Thanos. Em Homem-Aranha 17 de 1991, a gente teve então uma história que parecia ser só mais uma história normal do Homem-Aranha, né? Mas se tornou um momento bem trágico. Porque aqui o Peter ia voltar mais uma vez para sua casa, como ele fez incontáveis vezes, para encontrar a sua tia May, até que ele precisa parar e salvar uma mãe e uma filha que vão ser atingidas por tanques químicos caso ele não impeça, né? Então ele se joga na frente das duas. E por isso, com essa
essa atitude super heróica, né, o Homem-Aranha ele acaba morrendo e indo pro outro lado, onde ele encontra o Thanos. E é aí que a gente descobre que o Thanos, ele armou tudo aquilo para ele poder agradar a amada morte dele. Então, o que tira um pouco do peso também do ato do Aranha, né? Mas no meio disso, o Thanos, ele revela ainda que o Homem-Aranha, ele não conseguiu salvar a menina na explosão, e sim só a mãe dela. Então, a partir disso, o Homem-Aranha fica muito mal com isso e tenta lutar contra o Thanos para a menina poder voltar para a Terra, para a Morte deixar ela voltar. Então, no final, a Morte, vendo isso, ela acaba decidindo liberar os dois para voltar. Ainda mais com o Homem-Aranha colocando mais uma vez a menina na frente dele, né? Então, sempre tendo esse lado mais heróico que a gente conhece do Peter. E galera, eu disse para vocês, né, que essa segunda parte da lista de mortes trágicas seria ainda mais sinistra, né? Então, agora a gente vai para as piores mortes de todas mesmo. Sério, tem como piorar e ficar mais tenso ainda. Então, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, não me conhecia ainda, você é muito bem-vindo aqui no canal. Então já se inscreve com o sininho ativado, porque assim você vai receber mais vídeos como esse assim que eles saírem. E você me ajuda demais também para esse canal que é pequeno, é muito pequeno, para ele crescer muito mais. Então, muito obrigado de verdade para cada um que faz isso e vamos continuar. Crucificado por um feiticeiro. Vocês não podem dizer que eu não avisei, né? A gente já vai agora para uma das mortes mais violentas e perturbadoras de todas, porque em Uncanny X-Men 191, os mutantes enfrentam então o vilão Kulangev, que corrompeu a cidade de Manhattan na Idade das Trevas. Mas como o Homem-Aranha aqui ele não foi afetado por isso, o vilão captura e tortura ele e tenta crucificar o Peter e usar a morte dele então a partir disso para um ritual que vai enfeitiçar o mundo inteiro. E o Peter ele até consegue se libertar dessa cruz, né? Mas ele acaba sendo atingido por outro feitiço e morre caído no chão. Até que o Doutor Estranho consegue então voltar no tempo para antes do feitiço na cidade, e isso faz o Peter voltar à vida. O sacrifício contra o Sexteto Sinistro. A série em quadrinhos Ultimate Spider-Man teve início no ano 2000, né, para conseguir modernizar as histórias da Marvel para um novo público, já que a Marvel ela nunca tinha feito um reboot de fato, né, e a cronologia começou a dificultar as coisas também, né, como sempre acontece nos quadrinhos na Marvel e na DC. Então essa saga escrita pelo Brian Michael Bendis teve esse papel de tentar modernizar vários conceitos, revitalizar o personagem com um público diferente, e fez muito sucesso mesmo, fez um sucesso muito grande. Eu gosto do visual do Homem-Aranha aqui em muitos momentos dessas HQs, né? E foi a primeira vez que o Homem-Aranha morreu mesmo na sua própria história principal, né? Mesmo que seja uma realidade paralela ao universo principal da Marvel. Porque o Peter aqui, ele já estava sendo desenvolvido há vários e vários anos, né? Até que a gente tem o pior dia possível na vida dele, né? Que ainda era um adolescente na época, né? Porque já na edição 157, o Peter já salva o Capitão América de levar um tiro do Justiceiro, se jogando então na frente para proteger o Capitão. Então ele é baleado, e como se não bastasse isso, enquanto os outros heróis estão ocupados, né, em outros lugares, o Peter vai até sua casa, mas ele se depara então com todos os membros do Sexteto Sinistro acampados no lugar, esperando ele chegar. Então, tipo, o Peter que já estava baleado, ele vai lutar contra todo mundo e contra o Duende Verde, que nessa versão é um monstro gigante, né? E ele consegue derrotar e impedir toda a ameaça, mas ele acaba se sacrificando no processo, já que os ferimentos dele foram demais mesmo para ele aguentar. Então, tipo, essa é uma das cenas mais tristes mesmo que a gente tem do Homem-Aranha, né? Me impactou muito quando eu li pela primeira vez essa história e vi ele morrendo nos braços da Mary Jane e da Tia May também, né? Realmente muito pesado mesmo esse momento. Olha só, galera, não tem como não se emocionar lendo isso aqui, né? Eu tenho as HQs da morte do Homem-Aranha, ó, que vieram nessas capas. Elas estão no plástico, então reflete um pouco na luz, mas ó, bem legal e tal. Essa aqui, edição 26, com a Tia May, a Mary Jane, a Gwen Stacy ali. E essa aqui também, que era a edição 25, né? Que é realmente a morte do Homem-Aranha, que vem com essa capa preta aqui. Muito irado, galera. Olha só. Muito maneiro. Essa aqui é a capa totalmente preta, que vem por cima da capa original. Então, muito maneiro, foi muito legal. É impossível não se emocionar lendo essas histórias, principalmente na época, né, quando saiu. A luta brutal contra Morlun.
Ok, tudo bem que essa morte durou bem pouco, né? Mas ela realmente aconteceu. E se a gente fosse fazer um vídeo também só sobre heróis que morreram definitivamente, não teria nenhum. Então, a maioria dos heróis, isso nunca acontece, né? Até os personagens que morreram e ficaram 20 anos, uma hora eles voltam. E tirando a versão Ultimate, né, outras versões alternativas, o Homem-Aranha original da Marvel teve duas principais mortes que aconteceram nos quadrinhos. A primeira aconteceu durante o arco O Outro, de 2005, quando Peter Parker é espancado até perder os sentidos pelo vilão Morlun, que é um vilão mais recente do Homem-Aranha, né, em comparação aos outros, que é um vampiro interdimensional, que se alimenta então da força vital dos totens, que se ligam então aos humanos no reino animal. E o Morlun, nessa luta sangrenta que ele tem com o Peter, ele consegue ainda arrancar o olho do Peter Parker, e não só isso, como ele come o olho do Peter na frente dele. Tipo, não tem como ficar mais bizarro que isso, né? E depois de muito esforço, o Peter ele consegue derrotar o vilão, mas infelizmente ele fica tão machucado que acaba morrendo também no processo. O dia que o Dr. Octopus finalmente venceu. E a segunda morte trágica e canônica do Homem-Aranha que eu comentei, né, aconteceu em The Amazing Spider-Man 700, quando a gente vê o Dr. Octopus prestes a morrer depois de uma batalha com o Peter, né? Mas o mais surreal é que antes disso ele consegue transferir a sua mente para o corpo do Peter, se tornando então o Homem-Aranha superior, que a gente conhece, foi uma grande saga dos quadrinhos da Marvel, né? E aliás, bem polêmica também. Inclusive, galera, eu tenho todas as edições do Homem-Aranha Superior que lançaram aqui no Brasil, né, dessa fase, assim como eu tenho também a versão Ultimate, mas essa aqui eu comprei na banca todo mês e tal, e tá aqui no plástico, mas dá pra vocês verem, ó, muito irado mesmo, todas as edições. Olha só. Muito maneiro as capas também, ó. Muito legal mesmo. Aqui elas estão algumas inversas, mas também tem a primeira e a última edição aqui para vocês verem. Olha que legal. Muito maneiro. Realmente foi um tempo bem legal de acompanhar e tal, mesmo que seja polêmica a história e tem algumas coisas mais que se desgastam um pouco com o tempo, fica meio cansativo, mas eu acho uma ideia bem interessante, bem arriscado também que eles fizeram na época, né? E foi bem legal de colecionar isso aqui. Mas claro também que ao longo das edições, né, eventualmente o Peter ele conseguiu retomar o controle do seu corpo. Possuído pelo simbionte. E a gente começou a primeira parte da lista falando sobre uma história de What If, que o Peter não consegue se livrar do simbionte, né? Ele foi consumido aos poucos. Então nada melhor do que ir para essa versão da Terra 70134, que também mostra o que aconteceria se o Peter não se livrasse do alienígena, tanto com a ajuda do Reed Richards, os sinos da igreja não servindo para nada aqui, porque aqui o simbionte fica preso não só no corpo do Peter, é até pior do que aconteceu naquela outra versão que eu contei para vocês, como ele também domina a mente e a alma dele. E assim, inclusive, o Homem-Aranha deixa de ser definitivamente um herói. Ele se torna mesmo um vilão com um visual totalmente diferente e sinistro mesmo, sendo chamado de Veneno. E até parece que vai parar por aí, né? Que o Peter simplesmente se tornou uma criatura assustadora, assim como aconteceu outras vezes também, que eu já comentei com vocês aqui no canal. Mas é aí que tá o problema, porque surpreendentemente, uma coisa que muita gente esquece nessa versão é que o Peter, a mente do Peter, foi realmente morta nesse processo, não só controlada pelo simbionte, né? E até por isso, diferente então de outros vilões, como o próprio Venom original, né? O Veneno, ele se chama então de eu e não nós, como a maioria dos simbiontes fazem, né? Que tem um hospedeiro. Eles sempre falam como nós e não eu. Então dá pra perceber que o Peter ele foi totalmente morto mesmo e não existe mais nada dele ali. Então o Homem-Aranha ele se junta então na lista de heróis, né? Que mais morreram nos quadrinhos. Então me diz aí qual foi a morte mais brutal de todas pra você. Você conseguiu achar alguma morte que eu não falei aqui? Que outro personagem merece um vídeo como esse? O Batman, o Wolverine? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários. E se liga só, continua no canal, porque você precisa assistir esse vídeo aqui com a primeira parte das mortes do Homem-Aranha, que tá insano, sério. E aqui também tem esse outro vídeo com as versões bizarras que tá demais. E vem muito conteúdo aí pra vocês sempre no Mundo Nerd. É isso aí, valeu, falou, até mais.